Você viu que tem muita coisa aí para a gente conversar aí também. A temática é grande. Não sei se a gente vai conseguir abordar todos os aspectos, mas, Pastor Robson, eu quero ouvir o irmão também. Como é que o irmão responde a nossa pergunta, depois para a gente poder até conversar sobre os pontos já citados pelo pastor Isaac também, por favor. Bom, eu creio, biblicamente, que os dons, eles estão ativos para a igreja atual. Eu apresento aqui, de forma introdutória, 6 pontos importantes. Primeiro, nós precisamos trazer conceito do que é cessar os dons. Por quê? Se o pastor Isaac afirmar que os dons ocorrem pela soberania de Deus, então os dons não cessaram. Se Deus pode operar, porque às vezes eu já ouvi algumas pessoas dizer, não, Deus ainda pode operar. Então os dons não cessaram, eles continuam. Porque cessar é não ocorrer de forma nenhuma. Então precisa trazer o conceito. O conceito é importante. Segundo, não há uma única passagem bíblica clara, contextual, que afirme que os dons eram para um determinado ponto. Não existe isso na Bíblia, de forma clara, contundente, como a Trindade, ela é muito clara, ela é evidente. Terceiro ponto, todo enredo bíblico demonstra um agir sobrenatural de Deus. Mas esse enredo bíblico não tem como objetividade falar acerca de dons extraordinários, mas falar da grande salvação de Deus. Então, a Bíblia Sagrada, o enredo da Bíblia é falar da salvação. Isso é importante. Quarto ponto que eu quero trazer aqui é acerca dos pressupostos. Por ser da Batista da Redenção, evidentemente, os pressupostos do nosso querido pastor Isaac, carinhosamente, são alinhados à igreja que ele está servindo. Então, os pressupostos teológicos contribuem muito acerca do tema. Nós estamos presos aos nossos pressupostos. Todos nós temos pressupostos. São bons ou ruins? Deus os que sabe. Mas que todos nós temos, eu também tenho. Quinto ponto é acerca da racionalidade em detrimento da fé. Nós sabemos que a nossa pós-modernidade, ela é racional, ela é cartesiana, ela é sistemática, ela é dogmática. Então, pensar em coisas extraordinárias para a pós-modernidade, para o antropocentrismo, para o homem que quer reger, inclusive, às vezes, impor algo na Bíblia Sagrada, então é outra característica também que é a quinta. Sexto, aqui eu quero ler, diz assim, o fator empírico não deve mudar nossa teologia. As nossas experiências não devem mudar nossa teologia, mas o fator bíblico sobre os dons deve conduzir o nosso viver. O fator empírico não pode mudar a nossa teologia, mas o fator bíblico deve conduzir o nosso viver. Se a Bíblia, ela evidencia os dons espirituais, então pela fé eu devo buscar. Porque Paulo fala que nós devemos buscar. Ali, 1 Coríntios 12, 31, tem um contexto, evidentemente. Sétimo, não podemos afirmar que parte dos dons cessou por conta das loucuras que ocorrem por aí. Eu concordo com o pastor Isaac. Há loucuras, mas na Assembleia de Deus, setor 19, essas loucuras não ocorrem. O culto é organizado. O pastor José Wellington Júnior, a Igreja Assembleia de Deus clássica, eu faço o convite, 2 horas de culto completamente organizado. É um culto normal, muito abençoado. Então, nós não podemos pegar coisas que acontecem na internet e acabar banalizando. E, por fim, por que os dons eles não ocorrem? Por causa dos propósitos. Os propósitos atuais são errados. O primeiro propósito é que os dons devem ocorrer para glorificar Deus. João 11:4. Quando Lázaro está morto, Jesus fala. Quando Lázaro estava na iminência de morrer, Jesus fala. Tudo que ocorre na vida dele é para a glória de Deus. Então, os dons devem ocorrer para a glória de Deus. Nessa geração antropocêntrica, que o homem ele quer se vangloriar, os dons não vão ocorrer, evidentemente. Segundo, os dons estão atrelados à expansão do cristianismo. Quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, todas as vezes que algo extraordinário ocorria também a salvação. Quando Jesus perdoava, levantava coxo, ocorria a salvação. Então, os dons estão atrelados à expansão do cristianismo. Se algumas pessoas, eu sou capelão, não pegam um panfleto, não vai evangelizar, as coisas não ocorrem. Eu estou pregando na igreja. Não, a igreja é culto. Expansão do cristianismo é fora da igreja. Dentro da igreja é culto, é lugar de glorificar, tem pessoas que são recebidas, mas lugar de ganhar almas para Jesus, pessoas para Jesus, é fora da igreja. E, por fim, edificação do corpo de Cristo. Então, os dons têm esses propósitos. Eu trouxe uma citação aqui de Erickson, que ele fala assim, abre aspas, é preciso observar que a ênfase das Escrituras está naquele que concede os dons, e não de quem os recebe. Deus realiza com frequência
obras miraculosas, sem envolver agentes humanos. Então, não cessou. Se ele continua fazendo, ele continua. Temos o exemplo de Tiago 5, versos 14 e 15, que os presbíteros da igreja devem orar pelos enfermos, e a oração de fé, não o operador de milagres humano, que o salvará. Não importa qual seja o dom, é a edificação da igreja e a glorificação de Deus que tem importância suprema, fecha aspas. Portanto, o que eu afirmo é que há uma descontinuidade dos dons na vida de determinados cristãos. Os dons deixaram de existir na vida de determinados cristãos por conta desses fatores que eu apresentei. Sabe aquela coisa interessante, Zeca, que eu sempre falo? Não é porque eu não vivo, eu não vejo, não exista. Vou dar um exemplo aqui. Faz tempo que eu não vejo uma nota de R$100. Faz tempo, pessoal. R$200, então, é um mito. Eu vi só uma vez. Mas elas existem. Não existem? O que vocês acham que estão em casa? Então, muitas pessoas afirmam, eu nunca vi. Mas não é por fato que você nunca viu que os dons não existem.